Começando a nossa Tipos aula de textuais português, e e como já foi gêneros falado textuais. lá na introdução, Calma, vamos falar não sobre é um assunto tão difícil, e na tipos verdade eu textuais quero e mais é que gêneros vocês textuais. entendam o que é o que, Calma, não para é um quando eu assunto passar tão um difícil, texto na para verdade vocês, eu eu quero perguntar mais é que que vocês tipo, que entendam o gênero, que é o que, serve para quê, para quando eu passar na um texto verdade, para vocês eu parece uma perguntar coisa que tipo, muito que grande, gênero, mas é só serve para a para gente quê, ter uma ideia e entendeu? entender Na o que é o verdade, que. parece São uma coisa funções para que serve muito tal grande, texto, mas é só serve para a tal gente texto, ter uma ideia e entendeu? entender o que Muito é o bem. que. Vamos agora para a funções, nossa para que serve tal texto, explicação. para que serve tal texto, entendeu? Começando Muito bem. agora a Vamos nossa agora para a nossa explicação, né, sobre explicação. tipos e gêneros textuais. Conteúdo do vídeo. No 1, a gente vai ver a diferença entre tipo e gênero. No 2, o tipo expositivo. E no 3, os gêneros, que são os verbetes de dicionário, o texto de curiosidade, mapas e no quarto ponto, o nosso resumo. Vamos lá! Tipo e gênero. Tipos textuais. Os tipos textuais são conjuntos de textos parecidos com a mesma função. O tipo que a gente vai estudar hoje é o expositivo e a função dele é trazer informações. Dentro do tipo expositivo existem vários gêneros. Eu vou explicar isso direito, mas a gente só está fazendo uma introdução. Os que a gente vai estudar são os verbetes de dicionário, os textos de curiosidade e mapas, que são gêneros. Esses gêneros pertencem ao tipo expositivo. Calma que tem muita coisa, informação, mas eu vou explicar. Tipo expositivo. Os textos expositivos têm como função informar os leitores de algo. Existem vários gêneros desse tipo de texto, mas nós vamos estudar apenas 3, que são verbete de dicionário, texto de curiosidade, mapa. Então, deixa eu explicar direito. Existem alguns tipos de textos. Dentro desses tipos de texto, existem os gêneros. Ou seja, é como o tipo de texto, todo texto que tem uma mesma função, ele vai se enquadrar em um tipo. Só que esses textos têm gêneros diferentes, têm modalidades diferentes, eles são escritos de formas diferentes. Então, esses textos que se escrevem de formas diferentes dentro de um mesmo tipo de texto são chamados de gênero. Parece meio complicado, mas na verdade o que eu quero é que vocês entendam quais são os gêneros que a gente vai trabalhar. Isso é só a nível de informação. Eu não vou perguntar sobre isso, entendeu? Eu quero que quando eu colocar um gênero, você diga, professor, isso é o gênero tal. Professor, isso é o gênero tal. Beleza? Vamos lá. 3. Gênero. Verbete de dicionário. Os verbetes de dicionário são textos curtos que trazem informações sobre uma palavra. Como 1. Como ela se escreve. 2. Como ela se separa. 3. A classe gramatical. 4. O significado. E esse conteúdo dos verbetes de dicionário vai variar. As informações dependem do dicionário que você usa. Vejam esses exemplos. Eu fui lá no Google, digitei o nome verbete de dicionário. E olha o que me apareceu. Verbete, não é? E aí a gente tem um E, entre barrinhas, que sinaliza onde é que está a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Quando a gente lê o nome verbete, a gente sabe que o B é a mais forte. Dizendo que é um substantivo masculino e mais 2 informações. Eu pesquisei mais um significado da palavra verbete. Olhem só. Eu pesquisei aí e apareceu verbete. Nesse já aparece o B já certinho como sílaba tônica, não é? A separação silábica, a escrita fonética, dizendo que é um nome masculino, ou seja, substantivo masculino, e mais 4 informações sobre o que é um verbete. E embaixo tem dizendo a origem da palavra, que vem do latim. Mais um exemplo. Pesquisei também no Dicionário Online de Português. Então aparece aí o nome verbete,
né, o significado da palavra, ou alguns sinônimos, que são palavras que têm praticamente o mesmo sentido, né, embaixo, né, a definição do que é o verbete, classe gramatical, separação e o plural. Então, o que é que a gente nota? Que os dicionários vão apresentar o significado de uma palavra através de um verbete. E esse verbete vai variar de acordo com o dicionário. Nem todo dicionário é igual. Então, as explicações, as informações vão ser diferentes. Então, isso muda de um verbete para o outro, de um dicionário para o outro. Vamos a mais um gênero textual. Gênero curiosidade. Os textos de curiosidade trazem informações inesperadas sobre algo. São curtos e interessantes. Vejam esse exemplo. Vamos primeiro explicar e depois a gente vai ler aí o textozinho. Os textos de curiosidade, eles também vão trazer informações, só que informações sobre um assunto, sobre qualquer coisa, não é? E eles vão ser textos pequenininhos, não é? E de forma, né, interessante, ou seja, você não espera que aquilo ali, não é, seja daquela forma, então que aquela informação você jamais esperaria, ou seja, de forma inesperada, algo que às vezes surpreende. Não é? Então eu trouxe esse texto de curiosidade, né, falando sobre a divisão do Brasil. A gente vai estudar a divisão do Brasil, não é? E a gente sabe que o Brasil está dividido em estados. Mas veja que interessante. Divisão do Brasil. Você sabia que os mapas podem mudar ao longo do tempo? Observe o mapa do Brasil ao lado. Ele já teve várias formações ao longo do seu tempo, até chegar ao dia de hoje. Foram 5 tipos de divisões políticas. Hoje ele está dividido em 27 estados e um Distrito Federal. Então a gente vê aí, vocês não imaginavam que o Brasil já foi dividido de forma diferente. Não é? Então isso é informação que você não esperava, né? Que às vezes é até interessante. Muito bem, vamos seguir para o próximo gênero. Ou melhor, a gente ainda vai continuar com curiosidade, e aí tem esse texto de curiosidade que eu já apresentei eles para vocês, né, que é falando sobre as pirâmides. Né? Muita gente pensa que, né, as pirâmides só existem lá no Egito, mas não é verdade, existem pirâmides no continente americano, né? Principalmente lá no México. Muito bem. Então, vocês esperavam que existisse pirâmide que diga, fora do Egito? É uma curiosidade e algo que às vezes as pessoas não esperam. Né? Vamos continuar. Gênero mapa. O mapa, como já vimos, é um tipo de texto que mistura imagem e informações. Então, a gente já estudou essa questão do que é um mapa, de como o mapa se organiza. A gente vê esse mapa aí, que já foi um mapa que a gente já estudou, e nele tem o desenho do mundo, não é? E esse desenho está acompanhado de algumas informações, ou seja, a gente consegue identificar qual é o continente americano, porque tem uma legenda que indica a cor ao nome, não é? A gente indica quantos, ou melhor, ele indica quantos continentes existem. Então, esse tipo de texto ele vai misturar informações e imagens, ok? Muito bem. E agora vamos resumir o que é que a gente estudou. Resumo. Tipos de texto. O que é um tipo de texto? O tipo de texto é um conjunto de texto com as mesmas funções. Não é? Muito bem, ou seja, se eu pegar um texto jornalístico, né, uma reportagem de jornal, ele também vai ser um texto expositivo. Mas como a gente ainda não viu, não é? Então ele não entra aqui na aula de hoje. Então o que é que a gente vê? Que existem alguns tipos de texto e esses tipos de texto vão ter várias classificações. Né? Muito bem. Gênero, verbete de dicionário traz informações sobre uma palavra. Gênero, texto curiosidade traz informações diferentes sobre algum assunto. Gênero mapa traz informações com o uso de imagem. E o que é que a gente pode entender
de todos esses gêneros do tipo expositivo. O verbete traz informações, o texto curiosidade traz informações e o mapa traz informações. E como a gente viu lá no comecinho, não é, do vídeo, não é, o texto expositivo, a função principal dele é trazer informação. Não esqueça, toda vez que você lê um texto que está lhe informando de alguma coisa, está lhe trazendo algum conhecimento, alguma informação, é um texto expositivo. Fim da aula. Beijos do tio. Estudem sempre.